Fala pessoal, tudo bem com vocês? Certinho? Estamos aqui na área fazendo hoje uma aplicação mais interessante de todas, né? A aplicação da reflexão total, tá? Essa partezinha ainda pertence ao seu cursinho de refração da luz, tá? No qual hoje a gente vai fazer uma aplicação muito interessante, tá? Tem bastante áreas da ciência, né, que usa, tá bom? Que é o fenômeno de reflexão total. O que é o fenômeno de reflexão total? Vamos entender isso. Na aula passada, eu falei para vocês a respeito do ângulo limite. O ângulo limite acontece sempre quando você está fazendo a luz chegar de modo rasante. O ângulo limite vai estar presente aonde, Lucão? O ângulo limite vai estar presente, tá? Sempre no material de mais índice de refração. Sempre, tá? O ângulo limite sempre está no maior índice de refração. E ele te diz a região de refração que você tem. Olha essa seguinte situação. Eu tenho uma piscina, no qual dentro da piscina eu tenho uma certa lâmpada. Que é muito comum o pessoal colocar luz dentro da piscina, porque realmente fica muito bonito. Se você tem uma lâmpada LED muito iluminada, você ilumina pra caramba a piscina, fica muito interessante mesmo, tá? Por que a piscina brilha tanto, tá? É o fenômeno de reflexão total. Vamos pensar da seguinte maneira, ó. Eu tenho aqui a luz que está dentro da piscina e ela pode ir para o ar. A água tem índice maior em relação ao ar que tem índice menor. Nessa situação em que a luz vai do mais para o menos, lembra? Do mais para o menos, afastemos. A luz vai se afastar em relação à reta normal. Vamos fazer? Por exemplo, ó, olha o primeiro raio de luz, esse raio laranja que está aqui. Do mais para o menos, olha só, afastemos. Olha o caminho da luz aqui, ó. Então, esse primeiro raio de luz passou para o ar, ele sofreu refração. Coloquei o segundo raio de luz vermelho. Do mais para o menos, o raio vermelho, ó, afastemos também. E coloquei também um raio de luz azul. Esse raio de luz azul, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Do mais para o menos, afastemos também. O que você está percebendo? A luz está se movimentando, cada vez se aproximando mais da nossa superfície. Por exemplo, vamos colocar uma luz verde, por exemplo, ó, olha um raio de luz verde. Esse raio de luz verde, olha o jeito que ele vai sair, galerinha. Ele vai sair lambendo a nossa superfície. Esse aqui é o famoso raio rasante. Agora, o raio rasante claramente mostra que é o último raio de luz que nesse caso está sofrendo refração. O raio rasante, a galera muitas vezes confunde. Professor, o raio rasante sempre está em qual material? No maior ou no menor índice de refração? Depende da situação. Na situação que está do menos para o mais, o raio rasante pode estar no índice de refração menor. Nessa situação aqui do mais para o menos, ó, o raio rasante tá também na situação de índice menor, mas não depende sempre disso, tá? Então aqui o raio rasante está, ó, na situação limite. Sabe o que significa, galera? Esse raio rasante mostra o último raio que sofre refração. O último raio de luz que sofre refração é essa luz verde. Ah, então se ele é o último raio que sofre refração, olha só, você encontrou aqui quem é o seu ângulo limite. O seu ângulo limite, ele é medido em relação à reta normal, ele mede isso aqui, ó. Esse ângulo L que está aqui é o último ângulo que sofre refração. Mas, olha só essa situação. E se eu tivesse aqui um raio de luz roxo, por exemplo? Esse raio de luz roxo, se você observar, ó, ele tem um ângulo maior que o ângulo limite. Vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo I. Esse ângulo de incidência, claramente você observa que ele é maior que o ângulo limite. Gente, toda vez que você tiver a situação em que a luz vai do mais para o menos e o ângulo I é maior que o ângulo limite, sabe o que vai acontecer? Esse raio roxo, ele não vai passar, ele vai bater, ó, e vai refletir, ele vai ficar dentro da água, ó. Ele bate e reflete.
Esse fenômeno aqui é a reflexão total. Significa que qualquer raio de luz acima do ângulo limite, ele não vai passar para o ar, ele vai ficar preso dentro da água. Por isso que as piscinas se iluminam tanto, porque parte da luz não escapa, fica preso ali dentro. Como a água é transparente, ilumina muito mais. A reflexão total está presente em um monte de situações. Por exemplo, quando você lava o cabelo. Quando você lava o seu cabelo, não fica mais escuro? Sabe por que fica mais escuro? Porque quando a luz entra ali, como tem água entre os fios de cabelo, essa luz que entra nessas pequenas gotículas de água não escapa, ela é absorvida. Se ela é absorvida, o seu cabelo fica mais escuro. Então tem um monte de situação de reflexão total. Uma grande aplicação é o caso da fibra ótica. A fibra ótica, no geral, ela é feita de vidro, material transparente. Como é que você faz? Você coloca a fibra ótica com dois materiais diferentes. Você tem, por exemplo, uma casca, que no geral é feita de um tipo de polímero. E aqui dentro você tem o núcleo, que é feito de vidro. Olha o que o pessoal faz. Eles fazem o N do núcleo ser maior que o N da casca. Ou seja, o material que está aqui dentro tem um índice de refração maior que o material da casquinha. Sabe o que acontece? Se você jogar a luz, e essa luz quando chegar nesse ponto, vamos colocar aqui a nossa reta normal, ó. Se esse ângulo aqui, no qual a luz está chegando e for maior que o ângulo limite entre esses dois materiais, a luz faz isso, ó. Ela fica presa dentro da fibra ótica. Por isso que na fibra ótica você consegue enviar um sinal de internet muito mais rápido que se fosse via cabo normal, via eletricidade. Porque a luz tem uma velocidade muito maior, ó. A luz vai ficar presa na fibra ótica e não vai escapar jamais, tá certo? Então vamos fazer uma regrinha aqui, olha só. Se o ângulo I for menor que o limite, essa luz sofre refração. Olha que legal essa regrinha. Se o ângulo I for igual ao limite, também sofre refração. Mas se o ângulo I for igual ao limite, é a situação do raio rasante. Vamos colocar aqui, ó, raio rasante. Porém, se o ângulo I for maior que o limite, aí vai acontecer a reflexão total, certo? Então, essa tabelinha aqui, ó, é muito importante para você compreender o fenômeno. Para a gente fechar a nossa aulinha, vamos dar um exemplo para você. Olha essa situação aqui. Eu tenho dois materiais, o ar e o vidro. Eu tenho uma lâmpada dentro desse vidro. O vidro tem índice de refração maior e o ar tem índice de refração menor. Eu solto para você 3 raios de luz. 1, 2 e 3. Né? Vamos colocar aqui ó, o 2 sendo o verdinho e o roxo o 3. Veja que a luz está chegando com ângulos diferentes. O primeiro aqui ó, é perpendicular, depois está chegando com ângulo de 20 e com ângulo de 50. E nosso exemplo vai te perguntar, quais raios de luz sofrem refração? Para você saber isso, você vai ter que achar o ângulo limite. Como é que você acha, Lucão? Vamos lembrar? O seno do limite é o N menor sobre o N maior. No nosso caso aqui, ó, o seno do limite vai ficar o N menor, que é o ar, e o N maior, que é raiz de 2. Já fiz essa conta com você na aula passada. Esse ângulo é de 45 graus. Então, sabe o que significa, galera? O máximo que sofre refração é para quando o ângulo é de 45 graus. Olha a nossa regra aqui. Lucão, e se o ângulo for menor que o limite? Esse vai sofrer refração. O primeiro, o raio não está sobre a normal. Toda a luz que está sobre a normal, o ângulo é 0. 0 não é menor que 45, olha, então esse raio passa. Por isso que todo raio que chega perpendicular sempre vai sofrer refração. Por quê? Porque ele sempre vai ter um ângulo menor que o limite. Vamos ver o próximo? 20 graus. 20 não é menor que o limite? Se o ângulo é menor que o limite, sofre refração. A luz vai do mais para o menos, ó, vai fazer isso. Ó. Olha só a luz verde, ela passou. Em compensação, a luz roxa que está aqui
tem um ângulo de 50. Se o ângulo é de 50, é maior que o limite. A luz roxa não passa, galera. Ela vai sofrer a reflexão total. Então, a reflexão total acontece sempre do meio com maior índice para o menor índice. A luz tem que fazer esse caminho, do maior para o menor. E a condição qual é? Quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite. Belezeira? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.